bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Eu sou o pastor Bruno e quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem em toda a nossa programação. É sempre bom termos você conosco, participando. Eu já quero encorajá-los a participarem conosco nos comentários, no chat, deixando a sua mensagem, deixando também o seu pedido de oração. E logo após esse momento da exposição da palavra, nós traremos aí um momento de oração por você, pela sua família, pela sua casa. Nós cremos que o nosso Deus nos ouve, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu quero trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé ao seu coração. E hoje o tema que nós falaremos é que Deus usa pessoas imperfeitas. Assim como você e eu, Deus usa pessoas imperfeitas. Ele escolheu pessoas imperfeitas e usa pessoas imperfeitas para a sua glória. E para nós meditarmos nesse tema, eu quero convidá-los a lerem comigo uma porção do texto de Juízes, no capítulo 3. Nós leremos um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, afinal, é a palavra de Deus falando conosco, ok? Então, Juízes, capítulo 3, dos versículos 12 ao versículo 30, diz assim: Tornaram-se então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de um côvado e cingiu debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e Eglon, homem gordo, tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou na sala de verão que o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e por que não o retirou do ventre, e a gordura se encheu sobre ele, se fechou sobre ele, e Eude saiu por um postigo. Passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre elas as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, saiu para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta das montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel.
e a terra ficou em paz 80 anos. Esse é o texto que nós traremos aqui algumas lições sobre como Deus ele escolhe, Deus usa pessoas imperfeitas. Vamos orar antes de nós trazermos aqui uma exposição desse texto. Pai, aqui está a Tua palavra. Tua palavra que é maravilhosa, Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que, Senhor, é melhor, ó Deus, e mais saborosa do que o mel. Essa palavra, ó Deus, que tem o poder de transformar os nossos corações. Essa palavra que é inspirada. Essa palavra que é autoritativa, suficiente. Essa palavra, Senhor, que é útil para o nosso crescimento, edificação, correção, educação na justiça. Essa palavra maravilhosa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós abrimos a Tua palavra e a lemos, é o Senhor falando conosco, é a boca do Senhor falando conosco. Senhor, que o Teu Santo Espírito faça com que nós saiamos edificados nesse momento com a pregação da Tua palavra. Ilumine a nossa mente e o nosso coração. E que em nome de Jesus, com poder, sejamos impactados por ela. Para a glória do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, o livro de Juízes, ele conta a história do povo de Deus entre Josué, o tempo de Josué e a sua morte, até a inauguração da monarquia com Saul e com a escolha do rei Davi. Foi um tempo onde o povo de Deus vivia como queria. Infelizmente, poucas foram as lideranças que conduziram o povo de Deus no caminho da verdade. Mas o fato é que, durante esse tempo, o povo de Israel viveu um ciclo de rebeldia e desobediência contra Deus. Em sequência, recebendo o juízo da própria mão de Deus, para que em seu coração o povo de Israel se arrependesse e voltasse ao Senhor, e assim Deus os livrasse dos seus inimigos. Esse ciclo, ele aconteceu em vários momentos desse período do livro dos Juízes. Juízes eram líderes carismáticos que Deus levantava como libertadores para libertar o povo de Israel da escravidão, daqueles que o oprimiam. Mas sempre a opressão e a escravidão do povo de Deus se deu por causa da sua desobediência, rebeldia e afastamento do Senhor. O texto que nós lemos, que é Juízes, capítulo 3, dos versículos 12 a 30, conta a história do segundo juiz de Israel nesse período. O nome dele, Eude. Eude foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel de um momento de escravidão que já durava 18 anos. Deus levantou Eude. Se nós olharmos para o texto de Juízes, capítulo 3, você verá dos versículos 7 a 11, que o primeiro juiz foi Otiniel, um homem que foi levantado por Deus como libertador do povo de Israel da escravidão do rei da Mesopotâmia. O povo quebrou a aliança que fizera com o Senhor. O povo se inclinou para os Balaíns e os ídolos dos moradores da terra de Canaã, a quem Deus disse para que eles não fizessem aliança nem se contaminassem. Mas, infelizmente, o povo foi rebelde. O povo casou-se, se deu em casamento às mulheres daqueles povos,
daqueles moradores de Canaã, povos ímpios, idólatras, e consequentemente inclinaram-se para os falsos ídolos daqueles povos. Eles adoraram a Baal, adoraram a Astarote, eles se inclinaram aos postes ídolos. E tudo isso inflamou a justa ira de Deus, porque isso era mal perante os olhos do Senhor. E Deus precisou levantar Otiniel para libertar o povo da escravidão. Deu 40 anos de paz ao povo de Israel. Mas se você ver, no versículo 11, diz que a terra ficou em paz durante 40 anos. E então Otiniel, o primeiro juiz, que era filho de Kenaz, irmão novo de Caleb, irmão mais novo de Caleb, ele faleceu. E assim que Otiniel, o juiz, esse líder, faleceu, então o povo tornou a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Está aqui no versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E como consequência dessa rebeldia, Deus deu poder a um homem chamado Eglon. Eglon era rei dos Moabitas. Para quem não lembra, Moabe, assim como Amon, foram filhos do incesto que aconteceu entre Ló e as suas filhas. A descendência de Moabe, os moabitas, e a descendência de Amon, os amonitas, eles se tornaram grandes inimigos do povo de Israel. E agora Eglon, rei de Moabe, dos moabitas, Deus fortaleceu Eglon para que ele oprimisse o povo de Israel como juízo contra a rebeldia de Israel. E nós encontramos isso, por exemplo, dos versículos 12 a 14, quando não somente os moabitas, mas também os amonitas e os amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, eles se apoderaram-se das cidades das palmeiras, que é conhecida como Jericó. Jericó aqui ficou conhecida depois como Cidade das Palmeiras. E então os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Foram 18 anos de escravidão, 18 anos de opressão, 18 anos de sofrimento, como consequência do pecado do povo de Israel. O povo de Israel fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor, se inclinou para os ídolos dos moradores de Canaã, e como um justo juízo da parte de Deus, Deus provou o coração do povo de Israel, fazendo com que eles sofressem. E, meus irmãos, é muito bom nós destacarmos aqui que o sofrimento na vida do justo não tem o propósito de destruição. O sofrimento na vida do justo, na vida do povo de Deus, tem o sofrimento tem o propósito didático, pedagógico, da parte de Deus. Assim como o autor do Hebreus bem escreveu, dizendo que assim como o pai que ama o seu filho e disciplina por isso, assim Deus, ele nos disciplina porque nos ama. Se o nosso pai terreno, os nossos pais, eles sabem dar boas coisas a nós, eles querem o melhor para nós, como Deus, que é o Pai amoroso, bondoso, justo, santo, imutável, eterno, infinitamente sábio, gracioso e misericordioso, não nos fará coisas melhores. Assim foi o sofrimento na vida do povo de Deus e assim é na nossa vida. Quando nós somos disciplinados por Deus, é porque Deus nos ama e Ele quer nos tirar do caminho errado para nos conduzir no caminho reto. Deus, Ele quer nos tirar da lama do pecado para nos conduzir no caminho eterno.
Deus quer nos libertar das trevas para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para poder nos garantir as tuas gloriosas e maravilhosas promessas, para poder nos abençoar com todas as sortes de bênçãos que em Cristo Jesus nós já temos. Certa vez eu ouvi de um pastor, de um teólogo, que se nós estamos pecando contra Deus, e esse pecado, esse caminho de pecado não nos trouxer a disciplina do Senhor, nós precisamos nos preocupar. Nós não devemos nos acomodar e permanecer no pecado. Não, nós devemos nos preocupar, meus irmãos. Primeiro, porque nenhum verdadeiro cristão tem prazer no pecado. Se ele cai, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele é convencido pelo Espírito Santo para que ele se arrependa e se volte para Deus e abandone o pecado. Em segundo lugar, é que o crente sabe que o pecado, ele sempre trará prejuízos e consequências terríveis que nós nem imaginamos. Sempre nos levará além de onde nós gostaríamos de ir e cobrará um alto preço mais do que nós gostaríamos de pagar. Em terceiro lugar, nós devemos nos preocupar se não estivermos sendo disciplinados por Deus, porque a disciplina é um sinal da paternidade amorosa de Deus para conosco. Se nós não estamos sendo disciplinados, é porque possivelmente nós não somos filhos, nós somos bastardos. Porque o verdadeiro filho, se ele está no caminho errado, o pai amorosamente, ele vai disciplinar. Por isso, meus irmãos, assim Deus fez com o povo de Israel. E levantou Eglon, rei dos Moabitas, para esta finalidade. E depois de 18 anos, o povo sofrendo com o peso da mão do rei dos Moabitas. Então eles clamaram ao Senhor. E nós encontramos aqui no versículo 15, quando diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador. O nome dele, Eude, homem canhoto. Eude, ele era da descendência dos benjamitas. Os benjamitas, eles tinham a habilidade de lutarem com as duas mãos. Na mão direita a espada, na mão esquerda eles tinham a habilidade de lançarem pedras certeiramente para destruir os seus inimigos. Então, era um povo que, dentre eles, existiam alguns guerreiros com essa habilidade. Mas aqui nós encontramos Eude, o segundo juiz de Israel nesse período. Benjamita. Só que este homem, que foi aqui levantado como um libertador do povo de Deus, ele era um juiz, um libertador diferente. Por quê? Porque ele era limitado. O texto diz que Eude era homem canhoto. E ele não era canhoto como se nós pudéssemos compará-lo a outros guerreiros benjamitas que tinham habilidade nas duas mãos. Não. Aqui a palavra canhoto, no original, diferente de outras partes na Bíblia que fala sobre canhoto, aqui a palavra canhoto significa limitado na mão direita. Ou seja, Eude, ele era canhoto, não só porque ele conseguiu desenvolver uma habilidade para utilizar a mão esquerda, mas porque ele tinha uma deficiência na mão direita. Ele era um deficiente físico. Então, Eude, ele era um homem imperfeito, principalmente para essa tarefa de liderar o povo de Deus na batalha contra os seus inimigos.
E é por isso que eu quero trazer, meus irmãos, algumas lições nesse texto, sobre como Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas imperfeitas. Eude era uma pessoa imperfeita. E a primeira lição que eu tiro desse texto, meus irmãos, é que Eude, ele era uma escolha improvável. Sim, uma escolha improvável porque Eude, ele era deficiente físico. E os deficientes físicos, como nós sabemos, infelizmente, são muitas vezes rejeitados. Nós vivemos em um tempo onde há uma necessidade, uma luta muito grande por inclusão social, principalmente dessas pessoas. Mas no passado, o deficiente físico, ele era desprezado mais ainda. Muitas vezes se tornava até mendigo. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, Jesus se compadecendo de homens deficientes físicos, homens coxos, homens paralíticos e até um homem da mão mirrada. Jesus, com a sua compaixão, curou esses homens, restaurando a alegria de viver, restaurando a dignidade, restaurando sua autoestima, restaurando a sua vida e principalmente mostrando a sua grandeza, a sua divindade, para que esse homem pudesse crer nele como filho de Deus e podendo assim ser salvo. Nós poderíamos comparar, então, Eude a um homem de uma mão mirrada, porque a mão direita dele era deficiente. Ninguém seguiria um deficiente, muito menos para ser um líder, um general de batalha. Mas Eude, ele foi escolhido por Deus. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que a força não vem do nosso braço. A força para vencermos todas as nossas batalhas vem de Deus. E é Deus quem escolhe soberanamente quem Ele quer usar. Deus escolheu a Eude. Deus não olhou para a sua deficiência, para a sua aparência. Deus escolheu por causa da sua graça, soberanamente, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, e é Ele quem nos capacita. A semelhança de Eude, meus irmãos, todos nós somos deficientes. Por quê? Somos deficientes diante de Deus. Deus é santo, nós somos pecadores. Nenhum de nós poderíamos ser escolhidos por causa dos nossos méritos. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina, Jesus dizendo aos seus discípulos e dizendo também a nós, em João capítulo 15, versículo 16, ele disse, não fois vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides a meu Pai em meu nome, eu vou-la conceda. Todos nós somos pecadores, transgressores da lei de Deus e merecedores de bem algum, mas Deus, na sua graça maravilhosa, olhou para nós, assim como Ele olhou para Eude, e Deus nos escolheu soberanamente. Deus nos escolheu para sermos dele. Deus nos escolheu para a salvação. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele disse, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, com Cristo e em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Meu amado, Eude, ele foi uma escolha improvável, mas em segundo lugar, Eude também foi uma escolha surpreendente.
Porque mesmo diante da sua deficiência, mas a sua deficiência não o impediu de cumprir a sua missão, porque foi Deus quem escolheu, foi Deus quem o capacitou e foi Deus quem usou, mesmo diante das suas imperfeições. Deus capacitou e usou as limitações e as ferramentas de Eude. Nós encontramos isso, por exemplo, a partir do versículo 16, quando Eude fez um punhal e colocou do lado direito, por causa da sua deficiência. Eude colocou a sua espada, que mais era um punhal, porque tinha cerca aí, no versículo 16, diz que ele fez um punhal, uma espada de 2 gumes, do comprimento de um côvado, mais ou menos 43 a 45 centímetros. Ou seja, não era uma espada de guerreiro, mas era um punhal. E por causa da sua deficiência na mão direita, ele tinha que usar esse punhal com a mão esquerda. E então ele colocou do seu lado direito um lugar que ninguém imaginava. Quando Eude entrou na sala do rei, possivelmente foi revistado e ele não foi encontrado o punhal nele, porque estava justamente do lado aonde ninguém colocaria. Eude, ele fez um punhal e colocou do seu lado direito, e Deus usou isso para que ele pudesse ir destruir o rei inimigo, um rei ímpio, que era Eglon. Ele era um homem confiável. Dos versículos 17 a 18, nós encontramos aqui que Eude foi o escolhido para levar, então, para pagar os impostos, porque todo rei que subjugava uma nação, ele cobrava impostos daquela nação. Então o povo de Israel precisava pagar impostos aos moabitas. E Eude foi aquele que foi escolhido para levar ao rei Eglon, então, esses tributos. E ele era um homem confiável. É um homem que talvez ele não demonstrava nenhuma ameaça para o rei. E nós encontramos ainda dos versículos 23 a 26 a estratégia de Eude. Ele foi estrategista. Ele entrou com aqueles que foram levar os alimentos como os tributos ao rei, despediu essas pessoas e voltou sozinho, dizendo que queria falar um segredo ao rei. O rei o recebeu sozinho na sua sala, e então Eude, puxando o punhal que estava do lado direito com a mão esquerda, atravessou o inimigo do povo de Deus, o rei ímpio Eglon, e assim conseguiu escapar. E nós terminamos essa parte no versículo de 27 a 29, quando nós encontramos aqui Eude sendo aquele que liderou o povo contra os seus inimigos. Eude confiou no Senhor. Ele subiu as montanhas de Efraim e convocou o povo de Israel, que desceu para então destruir todos os seus inimigos, porque ele disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos. Então, Eude garantiu no poder de Deus, na graça de Deus, a libertação e a paz para o povo de Israel por 80 anos. Foram 18 anos de sofrimento e escravidão, agora Deus proporcionou 80 anos de paz. Mas, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, que Eude aponta para algo maior. Eude aponta para Jesus, o Salvador inesperado. Porque Jesus, ele foi aquele que foi prometido. Isaías falando, disse acerca do Messias no capítulo 53, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse, porque ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens se escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus, aquele a quem nós pregamos, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele foi o Salvador inesperado, assim como Eude. Deus trouxe o rei de Israel, o Messias, e ele foi rejeitado, porque todos os desprezaram.
mas foi Ele, Jesus, que veio. E lá na cruz, o Filho de Deus deu a sua vida por amor a nós. Jesus é o verdadeiro libertador, o grande e verdadeiro libertador e salvador do povo de Deus. Ele não nos garantirá apenas 80 anos de paz, mas Ele nos garantirá uma eternidade de paz, uma vida eterna, com todas as bênçãos de Deus. Portanto, meus irmãos, Deus escolheu Eude soberanamente, assim como escolheu, também nos escolheu na sua soberana graça. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é quem chama e é Ele quem capacita. Jesus é o nosso libertador e o nosso salvador. E por causa de Jesus, Deus continua escolhendo pessoas como eu e você, que não merecemos, para sermos alvos da sua graça, da sua misericórdia e da sua salvação. Deus, Ele usa você, meu irmão, e capacita você, e usa você, mesmo sendo imperfeito, e eu também sendo imperfeitos. Portanto, nós devemos louvar e dar glória a Deus por tudo isso. Eu quero aqui nesse momento agradecer por todos aqueles que estão aqui deixando seus comentários. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para esse irmão, esse amigo, essa irmã, essa amiga, pessoas imperfeitas assim como eu, mas que um dia foi alvo da sua graça soberana, da sua escolha. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos capacita e o Senhor nos usa para a sua glória, porque o Senhor usa pessoas imperfeitas. Nós te louvamos por tudo isso. Abençoa esse meu irmão e essa minha irmã. Visita-os nesse momento com a sua graça poderosa, Deus, o seu poder, e faz milagres e grandiosas coisas. Traz a salvação e a libertação do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.